Primeira questão agora, estamos na prova branca, tá? Prova branca, que é a tipo 1, tá certo? É a prova branca tipo 1. Questão 45, professora. A senhora classifica ela como fácil, média ou difícil? Eu classifico ela assim como médio. Médio. Como é um concurso para Cefaz, então o aluno ele tem que saber sobre convênios e tudo mais. Agora, se fosse uma questão da OAB, para a prova da OAB, aí já seria muito difícil. Então, essa questão da questão ser fácil ou difícil depende também o concurso em que ela está sendo aplicada. A galera da OAB, assim, raramente acertaria, né? Porque não há um aprofundamento no ICMS, por exemplo, para a prova da OAB. Mas já aqui para a Cefaz já costuma ser mais tranquilo, porque o pessoal estuda as questões dos convênios na Cefaz. Certo. Eu vou ler o comando da questão. Professora. Em relação ao ICMS, os estados e o Distrito Federal podem celebrar convênio sobre remissão de créditos tributários decorrentes das isenções dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiros fiscais instituídos em desacordo com a lei complementar exigida pela Constituição Federal de 1988. Sobre o tema, assinale a alternativa correta. Então, aqui está falando do quê? Do convênio 190 de 2017. Porque, assim, nós sabemos que os estados eles não têm uma autonomia completa, por exemplo, para decidir se vai haver uma isenção, se vai haver uma remissão. Eles não têm essa autonomia. Eles precisam pedir benção lá para o CONFAZ. Né? E aí, um dos convênios que mais se fala é justamente esse 190. Então, o candidato ele costuma estudar esse convênio. E a gente tem que olhar também para a lei complementar que fala com relação aos convênios, que é a 160. Né? E aí a gente pode olhar aqui para as afirmativas, né? Só podem tratar de créditos tributários devidamente constituídos? Não. O que acontece? Se você olhar o convênio, se você olhar a lei complementar, pode ser tanto as dívidas, os créditos constituídos ou não. Necessita ter a participação de metade das unidades federadas? Não, né? A gente vai olhar lá que a questão correta é a letra D, né? Que necessita da participação de 1/3. Então, isso, gente, é decoreba, tá? É decoreba que você tem que fazer. Esse comando aqui da Decoreba, ele está tanto na LC 160 quanto no convênio 190? Isso, ambos entendeu? Né? Ambos. Remissão, só para dar uma... Remissão é o perdão do crédito tributário, né? Remissão é o perdão do crédito tributário. A anistia é o perdão da multa, antes do lançamento, antes de ser constituído. Sonho de muito empresário, né? E assim, uma das coisas... Ai, olha eu. Manda bala, você quer isso aqui? Eu jurei que eu ia ser breve hoje. Mas, por exemplo, né? Uma das coisas que o governo federal, o governo estadual tinha que fazer neste momento era uma grande remissão ou anistia, não com relação ao tributo, gente, mas com relação às multas de obrigações acessórias. Porque, infelizmente, muita gente que tentou empreender ou não deu certo não está devendo tributo, não deixou de pagar tributo, e sim multas por obrigação acessória. Nesse momento em que o país está passando, em razão de pandemia, de crise econômica, de tudo, se o governo federal e o governo do estado de Mato Grosso conseguisse fazer uma remissão ou anistia por descumprimento só de obrigação acessória e limpar o nome das pessoas para que elas pudessem novamente tentar empreender ou ter nome, olha, seria outra coisa. O Brasil seria outra coisa. É questão de bom senso, questão né? de bom senso. Bom senso. Não está devendo crédito constituído, mas obrigação acessória, né? Não tá devendo tributo. Entendeu? O tributo, ele pagou, ele não está devendo tributo, ele está devendo uma formalidade que... Por exemplo, né? Nessa situação, exemplo. A pessoa abriu a empresa.
ela não conseguiu manter a empresa, simplesmente ela fecha as portas, não conseguiu dar baixa, não conseguiu dar nada e segue a vida dela. Só que, e aí o que acontece? Ela deixou de fornecer informações mesmo estando inativas, vem multas Mesmo violentas. não tendo movimentação, né? Zerada, né? Mesmo não tendo movimentação. Então, assim, o governo que a tinha pessoa, que né, pensar professora, nisso. quando ela termina um negócio dessa maneira, ela já está tão fragilizada emocionalmente que ela fala, deixa, ela apertou o famoso, desculpa a expressão, botão do foda-se, vamos depois. Só que não sabe que lá na frente vai se ferrar mais ainda. Justamente. Então, assim, tanto o governo federal quanto aqui, estou falando aqui no estado de Mato Grosso, eles tinham que pensar nisso, que ajudaria bastante e a fomentar um novo empreendedorismo e assim por diante. Mas vamos voltar aqui. Questão 46. Não, a Fácil, gente tá média... A gente ainda está na 46. 45. Não, 45. Não, a gente está na 45 ainda. Ah, Isso. tá. Então, tem que ser aprovado pelo CONFAS no prazo de 120 dias. Opa. Não tem isso, tá, gente? Não tem isso na norma. Não precisa ser publicado em diário oficial. A questão é, lógico que precisa, tudo tem que ter publicidade, né? Necessita da participação de 1/3 das unidades federadas de cada uma das 5 regiões do país? Isso mesmo. É isso que fala as normas com relação ao convênio. Só para entender, então, esse 1/3. Você pega aqui no nosso centro-oeste, que são Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, DF entra, 4, né? Então, 1/3, 2. 2 estados daqui, aí tem que ser 1/3 de cada região. 1/3. 1/3 de cada região. De cada um. Aí está aprovado. Aí está aprovado. E aquela história, professora, que não pode ter voto contrário? Então, isso daí meio que caiu, entendeu? Não é que caiu, não é para tudo. Nessa situação aqui, especificamente, com relação ao convênio 190, é dessa forma.